Olá, hoje eu vou apresentar para vocês a pesquisa intitulada Avaliação de diferentes processos verdes na produção de biopeptídeos utilizando levedura residual de cervejaria. Meu nome é Wendel Gustavo Van Helden, eu fui bolsista da Fundação Araucária no programa PIBIC-AF e o trabalho teve como coautores Jaqueline Ferrandinho Honório, Karina Contini Trix, Bruna Comarella de Almeida, e sob orientação da professora Mônica Leide Fiorese, do curso de Engenharia Química, da UniOeste de Toledo. Então, para começar introduzindo o assunto, em 2023 o Brasil produziu 16,1 bilhões de litros de cerveja, sendo o terceiro maior produtor do mundo. Sendo que para cada 100 litros de cerveja produzidos, são produzidos até 3 quilos de levedura residual de cervejaria, a LRC. Ainda segundo projeções da ONU, a escassez de alimentos ela já é uma realidade e tende a se tornar muito pior nos próximos anos, de forma que é necessário encontrar processos que viabilizem o uso de subprodutos da agroindústria para produzir novos produtos, como, por exemplo, fontes alternativas de proteína para alimentação humana e animal. Nesse sentido, as proteínas da levedura, quando fragmentadas, dão origem a peptídeos que expressam diversas atividades bioativas, como antioxidante, antidiabético, antihipertensivo, entre outros. E um método que vem sendo muito usado para fazer essa fragmentação das proteínas de levedura é a hidrólise enzimática, porque ela pode quebrar as ligações peptídicas que estruturam o complexo de monoproteínas e a estrutura glucana da parede celular. Dessa forma, a presente pesquisa teve como objetivo avaliar a influência das variáveis pH, tempo e razão proteína-água na hidrólise enzimática da LRC, visando a obtenção de respostas máximas em termos de proteína solúvel, grau de hidrólise e atividade antioxidante. Para isso, a metodologia da pesquisa. A LRC utilizada foi fornecida pela microcervejaria artesanal Fábula Cervejas Especiais, que fica em Toledo. Essa matéria-prima ela foi centrifugada a 4.000 RPM por 15 minutos e a biomassa precipitada foi armazenada sob congelamento a menos 4 graus Celsius. As enzimas utilizadas foram a Yestmax LPH e a Protezin NEC 101, ambas cedidas pela empresa Prozin Biosolutions de São Paulo. A caracterização da matéria-prima. Em termos de composição centesimal, então teor de umidade, cinzas, lipídios e proteínas foram obtidos pelas metodologias oficiais da OAC, enquanto que carboidratos foi obtido pela diferença do total. A composição elementar foi obtida por espectrometria de fluorescência de raios-x por reflexão total, de XRF, e os grupos funcionais da levedura foram obtidos por espectrometria de absorção de infravermelho com transformada de Fourier, fazendo uso do módulo de refletância total atenuada. Então, para a parte da hidrólise, a hidrólise enzimática ela foi realizada conforme mostrado na imagem, então com a aplicação simultânea das duas enzimas, em um reator batelado encamisado de 600 ml, agitação constante realizada por meio de um agitador mecânico e a temperatura foi mantida constante por banho ultratermostático de recirculação. Inicialmente foi realizado um planejamento experimental do tipo DCCR, então com 17 experimentos, variando o tempo de 2 a 9 horas, o pH de 5 a 8 e a razão proteína-água de 1 a 2,2%. Foi mantido como foi analisado como variável dependente o grau de hidrólise e foram utilizadas condições fixas de 0,3% e 0,5% de razão enzima proteína para IST-max e Protezin respectivamente, com 70 gramas de biomassa por experimento a 60 graus Celsius. E posteriormente foram realizadas mais 8 hidrólises para otimizar o tempo e a razão proteína-água. Todos os hidrolisados após a hidrólise foram centrifugados a 4.000 RPM por 15 minutos para separação da fração solúvel hidrolisada do lodo de hidrólise, e o grau de hidrólise foi determinado segundo a equação apresentada, onde os teores de proteína solúvel da fração solúvel e proteína bruta da amostra foram obtidos pelo método de Lowry, com as metodologias de Hartree e Markwell. A atividade antioxidante do hidrolisado foi mensurada pela capacidade de captura de radicais ABTS, e o perfil proteico do hidrolisado obtido na melhor condição foi obtido por cromatografia de permeação em gel. Agora para os resultados e discussões da pesquisa. Então, inicialmente para a composição centesimal da levedura, apenas os carboidratos se mostraram fora do apresentado pela literatura, devido provavelmente a resíduos de licor de cerveja na biomassa. Ainda a levedura apresentou um teor expressivo de proteína, sendo aproximadamente 40% em base seca. E para a parte da composição elementar obtida por TXRF, todos os elementos, exceto o ferro, se mostraram fora do apresentado pela literatura, devido provavelmente a condições processuais da produção da cerveja que alteram a composição da levedura. Ainda a levedura apresentou teores expressivos de minerais essenciais, como o potássio, o fósforo e o sódio. Para a parte dos grupos funcionais,
Então, o principal pico obtido ele foi em 1630 centímetro a -1, que indica proteínas secundárias conformadas na estrutura de folhas betas. Essas são estruturas que possuem ligações peptídicas que estruturam a proteína localizadas em um mesmo plano, de forma que não existe blindagem das ligações pelos grupos radicais dos carbonos terminais dos aminoácidos, de modo que o ataque da enzima é facilitado e o substrato pode, portanto, ser mais facilmente convertido em peptídeos leves ou aminoácidos livres. Agora, para o planejamento experimental, aqui estão contidos os resultados de grau de hidrólise para os 17 experimentos realizados. A primeira coisa que se pode notar é resultados concentrados para todos os experimentos na faixa de 75% de grau de hidrólise. No entanto, os experimentos 13 e 14, realizados respectivamente na maior concentração de água e na menor concentração de água, resultaram no maior e no menor grau de hidrólise. Isso indica que existe algum efeito da variável razão proteína-água, porém o excesso de água no experimento deve ter suprimido o efeito das demais variáveis. Isso foi confirmado pela análise estatística dos dados, aqui pode ser visto o diagrama de Pareto, rodado a 90% de confiança. Ele demonstrou realmente só efeito linear da variável razão proteína-água. E aí, por causa disso, foram realizadas mais 8 hidrólises para otimizar o tempo e a razão proteína-água. E entre essas hidrólises, encontrou um grau de hidrólise de 67% na condição de 2,5% de proteína-água e 1 hora de processo, além de uma atividade antioxidante de 220,18 micromol de equivalentes Trollocs por grama. Esse resultado ele é inferior ao encontrado nos experimentos do DCCR, porém ele é satisfatório em termos de viabilidade econômica, porque ele demanda menos água, então é mais barato. Em contrapartida, Takalo e colaboradores em 2020 obtiveram um grau de hidrólise de 52% para a hidrólise enzimática da LRC, utilizando a alcalase durante 48 horas, enquanto que Marson e colaboradores em 2019 avaliaram a hidrólise enzimática da LRC aplicando de forma sequencial Brausin, alcalase, Protamex e Flavorzime, e ainda testaram um método mecânico, o moinho de bolas, e obtiveram para todos esses experimentos graus de hidrólise entre 41% e 55%. Eles também fizeram teste de atividade antioxidante pelo método de DPPH na hidrólise com Brausin durante 40 minutos a 50 graus Celsius e obtiveram um resultado de 35,2 micromol de equivalentes Trollocs por grama. Isso demonstra que os resultados obtidos na condição otimizada eles são extremamente satisfatórios, principalmente por demandarem pouco tempo de processo. Para o perfil proteico do hidrolisado, aqui pode ser visto o gráfico obtido pela cromatografia de permeação em gel, e aproximadamente 27% do conteúdo proteico do hidrolisado demonstrou peso molecular inferior a 100 Daltons, sendo provavelmente o aminoácido glicina, que é de extrema importância na função biológica de diversos organismos. Ainda o que pode ser notado é que quase a totalidade das proteínas estiveram numa faixa de peso inferior a 6 kDaltons. Essa é uma faixa que expressa extrema atividade bioativa e um alto valor nutricional. O que se pode concluir com a pesquisa é que a hidrólise enzimática da LRC aplicando as preparações comerciais STMAX e LPH e Protesin NEC 101 demonstrou resultados extremamente satisfatórios, sendo possível obter alto grau de hidrólise e hidrolisados com alta capacidade bioativa em pouco tempo de processo. Ainda esse processo não demanda equipamentos sofisticados, então ele pode ser realizado direto por microcervejarias ou grandes cervejarias, porque essas indústrias já possuem os reatores de fermentação que são usados para a hidrólise. Então, isso permite para essas indústrias a conversão direta de um resíduo gerado pela cervejaria em um produto de maior valor agregado. Por fim, eu gostaria de agradecer à Fundação Araucária pelo amparo financeiro durante a realização da pesquisa, a Prozim Biosolutions pelo fornecimento das enzimas e realização do ensaio GPC, a Fábula Cervejas Especiais pelo fornecimento da matéria-prima e ao Grupo de Pesquisa em Engenharia Sustentáveis pelo apoio e suporte. E é isso, muito obrigado.